Pessoal, aconteceu. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar por unanimidade uma das maiores mudanças tributárias dos últimos 30 anos do Brasil. Desde 1996, pela primeira vez, os dividendos vão ser tributados novamente. Isso vai afetar diretamente o seu bolso se você investe em ações pagadoras de dividendos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar exatamente quem vai ser afetado, quanto você vai pagar de imposto e principalmente o que você deve fazer para se livrar desse imposto que já entra em vigor agora em 2026. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. No dia 1º de outubro de 2025, a Câmara aprovou o PL 1087 e o mais espantoso é a aprovação por unanimidade. Até a oposição votou a favor. Mas por que a oposição e os liberais votaram dessa forma? É porque no Brasil existe um estigma de que quem recebe dividendos é rico. A gente sabe que isso não é verdade, pois quem recebe dividendos são justamente as pessoas que trabalham e juntam dinheiro para investir em boas empresas. Mas daí vem aquela história que você já conhece. A maior parte da população foi doutrinada a condenar as pessoas que têm dinheiro. Então, quem quer que fosse contra a tributação dos dividendos poderia ser visto como um protetor dos mais ricos e provavelmente sofreria um custo político nas próximas eleições. E você sabe, né? Políticos só têm um objetivo, de serem reeleitos ou serem eleitos, independente do partido político. Bom, mas voltando à aprovação, por que isso é histórico? Porque desde 1996 os dividendos não são tributados no Brasil. Você podia receber R$1, R$10, R$100, R$1.000 em dividendos e não pagava mais nada de imposto. Isso porque a empresa que estava pagando o dividendo já havia pagado todos os impostos. Mas agora isso vai mudar. Além de pagar todos os impostos previamente pela empresa, querem colocar mais um imposto. Mas calma, não entre em pânico ainda. Nem todo mundo vai ser afetado. Eu vou te explicar como vai funcionar as novas regras. A regra é a seguinte: você vai pagar 10% de imposto de renda sobre os dividendos apenas quando receber mais do que R$50 mil por mês de uma mesma empresa. Vou dar alguns exemplos práticos para ficar bem claro. Você recebe R$30 mil por mês em dividendos da Petrobras, ou seja, o seu imposto vai ficar zero, permanece a isenção. Outro exemplo, você recebe R$70 mil em dividendos da Vale por mês. Resultado, você vai pagar R$7 mil em imposto, que é igual aos 10% aprovado. Agora, outro exemplo mais importante. Você recebe R$40 mil em dividendos da Petrobras e mais R$40 mil da Vale, somando um total de R$80 mil em dividendos por mês. Você vai pagar zero de imposto, pois o imposto só vale se você receber acima de R$50 mil por mês de cada empresa. Já entendeu o pulo do gato, né? É só diversificar. Bom, e se essa dica aqui não vale o seu like, eu nem sei mais o que fazer. E aproveita e já compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que também investem na bolsa. Voltando para o conteúdo, aqueles R$80 mil em dividendos resultou em zero de imposto, porque são de empresas diferentes. Mas agora, quem vai ser realmente afetado pelo novo imposto? Vamos ver alguns números reais. Mesmo que você invista em uma única empresa da bolsa, para receber mais do que R$50 mil em dividendos por mês, você sabe quanto você deveria ter investido nela? Então, vamos fazer uma simulação considerando um dividend yield de 9%, que é um dividendo muito bom, é altíssimo. Você precisaria ter aproximadamente R$7 milhões investidos na mesma empresa para receber acima de R$50 mil por mês em dividendos. Então, você gostou dessa ferramenta de análise de investimento? Ela está disponível gratuitamente lá no meu site, basta você entrar lá e sair usando. Voltando aqui para o raciocínio, se a empresa pagasse a média de mercado, que é de 6% de dividend yield, você teria que ter mais de R$10 milhões investidos. Estamos falando dos super ricos. Segundo dados do governo, apenas 140 mil brasileiros são super ricos. Isso representa 0,2% da população. E se você não é um deles, me diz aqui nos comentários quantas empresas você tem na sua carteira. Você já está diversificando a sua carteira de ações? Mas tem mais detalhes importantes que você precisa saber. Investidores estrangeiros, eles vão pagar 10% sobre qualquer valor de dividendo, sem aquele limite de 50 mil. Fundos imobiliários, eles continuam isentos, não mudou nada para os FIIs. Juros sobre capital próprio, continuam sem alteração, 15% de imposto. Regra de transição, é aqui que vem uma informação muito importante que nós precisamos prestar atenção. Se você recebe dividendos altos, preste atenção. Lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, mesmo se pagos em 2026, 27 e 28, ficam isentos. Isso significa que as empresas podem anunciar pagamentos de dividendos ainda esse ano,
para escapar do pagamento dos impostos. Agora, vamos tratar dos impactos práticos no mercado. Antecipação de dividendos. Muitas empresas já estão estudando antecipar pagamentos de reservas acumuladas já em 2025. Mudança de estratégia. Empresas podem preferir fazer mais recompra de ações do que pagar dividendos. JCP versus dividendos. Como o JCP vai permanecer em 15% e é dedutível para a empresa, pode ficar mais atrativo esse tipo de distribuição. Diversificação. Investidores podem diversificar a sua posição para aproveitar o limite de R$50 mil por empresa. E para os investidores estrangeiros que representam 55% do volume da B3, isso pode ser um problema. A tributação pode reduzir o interesse do capital internacional no Brasil, afetando a liquidez e as cotações. Mas nem tudo são más notícias. A lei também traz benefícios importantes. A faixa de isenção do IR sai de R$ 2.824 para R$ 5 mil. Isso significa que 16 milhões de brasileiros vão parar de pagar o imposto de renda. Tudo bem que isso já deveria estar valendo há muito tempo. Afinal de contas, a inflação corroeu o poder de compra das pessoas já faz muito tempo, antes tarde do que nunca. E tem mais. Foi criado um imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de R$600 mil por ano, o que equivale a R$50 mil por mês. Mas a grande questão é, será que esses novos impostos vão ser suficientes para suprir a isenção do imposto de renda? Mas e o rombo fiscal? Vai melhorar ou piorar? Como em 2026 tem eleições, é possível que venham por aí mais medidas eleitoreiras, com possíveis isenções. E qual é o cronograma da nova lei? Outubro, tramitação no Senado. Novembro, votação final esperada. Em janeiro de 2026, entra em vigor. Ou seja, você tem até o final de 2025 para se preparar, caso você esteja recebendo mais de R$50 mil por mês de dividendos de uma mesma empresa. Importante, o Senado ainda pode fazer alterações no texto, mas a expectativa é que seja aprovado rapidamente. Com a maioria na Câmara, há consenso político. Conclusão, essa é uma mudança histórica que marca o fim de uma era no mercado brasileiro. Apesar de que, pelos cálculos do governo, apenas 0,2% da população será afetada, isso vai impactar fortemente nos investidores externos, que representam a maioria da nossa bolsa. Então, continue focado em empresas sólidas, pagadoras de dividendos, e não deixe a volatilidade de curto prazo do mercado te desviar do foco. E aí, você gostou desse vídeo? Já se inscreve no canal e deixa seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo como esse, que vai te auxiliar na jornada de investidor. E aproveito e deixo mais um vídeo para você continuar aprimorando seus conhecimentos. Te vejo lá!